eu quero falar dos nossos colaboradores, os nossos colaboradores que estão nos ajudando a esse projeto, né? Esse projeto é abençoado por Deus, creio que nasceu no coração de Deus, e eu quero aqui falar sobre os patrocinadores. Está conosco, colaborando, Belucci Aliança. Você aí que está sem aliança, aliança é um símbolo, é o símbolo da união. E a gente não usa aliança para nós, a gente usa aliança, né, para a gente mostrar que a gente tem uma aliança com outra pessoa. Então tem pessoas que falam assim, eu não uso aliança não, eu não gosto. Mas aliança, o intuito da aliança, ela simboliza que você tem um compromisso, que você tem uma aliança com outra pessoa. Essa que é a intenção, né, de você usar uma aliança. Então nós temos ali na Belucci Aliança, alianças de ouro, de prata, de moeda, e alianças de ouro 10 também, no valor bem acessível. Então hoje está bem acessível você ter uma aliança, e alianças de moeda, alianças muito boas. Então, ele está nos ajudando, fica ali na Gustavo de Godoy, 465, dá uma passadinha lá. Também está conosco, irmãos, nosso irmão Pessuti Refrigeração, nosso irmão MA Pessuti Refrigerações, ele mexe com ar-condicionado, limpeza de ar, limpeza, higienização de ar-condicionado e também estofados em geral, instalações. Então você aí que precisa aí, que necessita, né, limpar aquele sofá que está encardido, limpar aquela cadeira, nosso irmão MA Pessuti, ele faz aí esse tipo de trabalho aí, procure ele aí, ele vai estar auxiliando. E também, você aí que tem aí, tá chegando aí a festa da sua criança, do seu menino aí, nós temos aí, né, os irmãos abençoados, que eles têm aí o Mundo Kid aí, olha lá, Diversão Mundo Kids, ó. Diversão Mundo Kids, que proporciona, irmãos, é uma carretinha, isso, ele leva ali na tua casa, ali no local que você vai fazer a festa, e a criançada vai se divertir. Piscina de bolinha, vai ter ali, né, diversão para toda a criançada ali, porque festa de criança precisa ter brinquedo, né, irmãos? Eles vão estar se divertindo, amém? Nós vamos deixar aí os telefones aí, e Deus abençoe, irmãos. Vou estar aí cumprimentando a cada um que chegou aí conosco, o irmão Lucas, Claudete, irmão Wilson, Carlos Serafim, Deus abençoe. Eu sou o pastor Jeremias, está conosco o presbítero Alexandre, e nós estamos aqui para compartilhar esta palavra em nome do Senhor Jesus, e aqui nós falamos de Deus. Aqui nós falamos, né, sobre Deus, sim, sobre aquilo que Deus ele tem para cada um de nós. A gente não prega placa de igreja aqui, sim, né? A gente não prega nenhuma placa de igreja. E o intuito aqui é deixar uma palavra, uma oração para a sua vida, para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Agora, nosso irmão aqui, o presbítero Alexandre, já vai estar se apresentando aí e deixando também aí a sua palavra. É isso, irmão. Como o pastor Jeremias está falando, o nosso propósito, o intuito aqui é estar falando do amor de Deus, transmitindo aos irmãos o conhecimento que muitas das vezes falta para muitas pessoas devido a não procurar, não interessar em aprender, talvez devido à falta de tempo, né, a correria do dia a dia. E aí Deus colocou em nosso coração para a gente estar fazendo esse trabalho que é muito importante, né, pastor? Evangelizando, ensinando, e é algo que Deus colocou no nosso coração. E hoje, muito importante, o que nós iremos tratar, que é sobre a vida após a morte. Algo muito interessante, que é uma dúvida que permeia muito os corações das pessoas. Falam assim, e agora? O que acontece comigo se eu morrer? O que acontece? Para onde que eu vou? Qual que é o destino final para a minha vida? É verdade. Para onde que eu vou? Não sei. Então, hoje, nós vamos estar aprendendo sobre isso e sobre também a eternidade. É isso aí. E quero já começar a pergunta, né? A gente preparou aqui
uma dúvidas que alguns têm. Algumas pessoas nos procuram. E a primeira dúvida é: o que acontece quando nós morremos? Nós morremos, o que acontece? Então, a gente observa, irmãos, que após a morte, há uma dúvida das pessoas que pensam a respeito do corpo físico e também do corpo espiritual. O que é o corpo físico? É só essa matéria. É essa casa, né? Eu costumo dizer que é a casa de espírito, né? Que nós, na verdade, somos corpo, alma e espírito. Então, esse corpo, após a morte, ele é sepultado e está ali em estado de decomposição e vai até se tornar pó, como está escrito na palavra de Deus. E aí nós entendemos também sobre o corpo espiritual, que é a alma e o espírito. E aí a gente observa que lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai dizer assim, ó: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós observamos que quando uma pessoa morre, ele não perde a sua consciência. Né? Muitas pessoas falam assim: mas se eu morrer, será que eu vou ficar inconsciente? Não vou saber o que está acontecendo? Tipo, é um sono profundo, né? Um sono profundo. O que vai acontecer? Aí nós observamos, né? Vamos lembrar uma passagem que vai falar sobre o rico e o Lázaro. Quando eles morrem, um está no seio de Abraão e o outro está no Hades. E aí, entre os dois, havia uma espécie de espaço, né? um vazio que não poderia ultrapassar um lado para ir para o outro. E aí a gente observa que quando o Lázaro ele está no seio de Abraão, desfrutando daquilo que ele não desfrutou na terra, né? Teve as suas dificuldades. A gente observa que o rico, ele observando, ele se sentiu meio que desfavorável. E aí a gente observa que ele pede, né, para o pai Abraão que pudesse enviar homens, né, aqui na terra, para que pudesse alertar a sua família, os seus parentes, para que não fosse para o lugar onde ele estava. E só interrompendo aí rapidinho, né, irmão Alexandre? A Bíblia, ela é enfática em dizer que o rico, ele tinha tudo aqui na terra, né? Isso não quer dizer que é pecado, né, a gente ter as coisas, ser bem sucedido, ser bem de vida. Mas a passagem ali, ela fala que o rico, ele não se preocupou com a eternidade. Ele nem se preocupou também com o amor ao próximo. Sim. Porque o rico ficava ali nas suas, né, regalias ali, tinha tudo. Enquanto isso, o Lázaro não tinha nada. E o rico, ele podia muito bem ali ter ajudado, né, ter dado algo para o Lázaro, mas ele só se preocupou com os bens materiais e esqueceu do amor ao próximo. E esqueceu de se preocupar com a eternidade. E aí quando ele chegou, ele pensou que o dinheiro, ele pensou que tudo aquilo que ele tinha iria, de alguma forma, dar algum conforto para ele na outra vida. E aí é onde que ele caiu na real. Ele falou: meu Deus, aqui, onde está o meu dinheiro? Onde estão minhas propriedades aqui? Então aí a gente vê que não é pecado, irmãos, ser bem sucedido. Todos nós queremos ser bem sucedidos. Sim. Só que o perigo é o único Deus que Deus fala e reconhece é o Deus do dinheiro, Mamon, que chama de Senhor, né? Senhor. Deus chama ele de Senhor. E fala: ó, o seu Senhor aí, se você aplicar o teu coração no dinheiro, o seu Senhor aí é o Mamon, o Deus Mamon. É ele que... Então, a preocupação com a eternidade, com a vida com Deus, ela precisa
está em nossa mente o amor ao próximo. Ajudar sempre o próximo, né? E aí quando chegou lá, pastor, o que ele queria fazer? Ele queria voltar, na verdade, né? Para voltar. Ele queria voltar e não tinha como voltar, porque a própria Bíblia ela nos dá essa certeza que após a morte não há um retorno para essa vida aqui para a Terra de novo. Então a gente observa que ela dá sequência. A sequência. Entendeu? Igual está dizendo, ela segue-se para o juízo. Então, quando a gente fala dessa morte, a gente entende que existe a morte física e a morte espiritual, né, pastor? Então a gente entende aqui que essa morte, quando as pessoas, a maioria, têm a dúvida, é o quê? Eu tô aqui bem, tô bem de saúde, tô trabalhando, de repente morri. O que acontece? Você morreu nesse corpo físico, porém, nós vamos ver aqui mais para frente sobre essa morte, que é a segunda morte. Isso, né? Que é a morte eterna. Que é a morte eterna. Então, para os ouvintes e quem está nos assistindo agora, para ficar bem esclarecido para você, que quando uma pessoa morre, ele fica consciente. Então, ele não perde a sua consciência, ele fica ativo. Fica ativo. Isso, ele não fica como se fosse um robô. Ele está ativo e a sua consciência está ativa. Então, ele sabe o porquê que ele está ali. Foi o que aconteceu com os dois, né? Ele Tanto não perde a consciência, né? Ele também não se esquece dos seus familiares, só que ele não tem o contato, né? Ele não tem o contato mais agora com o mundo dos vivos. Este contato com o mundo dos vivos, ele é cortado. Ele é cortado. Então, aquele que, quando fala aquele que dorme no Senhor, ou seja, a expressão dorme no Senhor não é dormir, perder a consciência. Até que mesmo dormindo a gente ainda sonha. Né? A gente sonha. Ou seja, o nosso corpo está dormindo. Mas a nossa alma, o nosso inconsciente, ele está ainda ativo. Né? Tá ativo. Então, e aí, irmãos, a gente não tem esse contato. E a gente vai falar mais para frente. Então não tem como a pessoa que morreu ela voltar para falar algo para você, né? Não tem como a pessoa que morreu voltar para trazer uma mensagem para você. Isso dentro da Bíblia, né? Isso dentro da Bíblia é cortado, né? Vamos lá então, continuar? Agora eu quero direcionar aqui uma pergunta para o pastor Jeremias aqui também, que é o que significa para um cristão estar ausente no corpo na morte? O que significa para o cristão estar ausente no corpo na morte? Então, irmãos, quando o crente ele está ausente no corpo na morte, e aqui eu quero deixar aqui algo interessante. Quando a gente vai em um velório de alguém que morreu em Cristo, você já percebeu que a fisionomia dele é diferente daquele que morreu sem Cristo? Parece que está dormindo. Parece que aquela pessoa está dormindo, está descansando. Quando você vai em um velório de uma pessoa que não morreu em Cristo, você sabe. Você vê uma expressão de dor, de sofrimento. Você olha o semblante daquela pessoa está com um semblante de dor, de sofrimento. Então, quando a pessoa ela deixa esse corpo, e a Bíblia diz que a morte para nós é difícil, é dolorosa. A morte para nós, irmãos, é separação, porque a gente não foi criado para morrer. A gente não aceita a morte. A gente não aceita a separação. Mas quando a gente deixa esse corpo, acontece o que aconteceu lá com Lázaro. Os anjos vêm e levam na presença do Senhor. Imediatamente, lá em 2 Coríntios 5:8, olha que diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Nós vamos habitar com o Senhor. A Bíblia nos diz do seio de Abraão, um lugar de paz, né? Um lugar ali de tranquilidade.
E eu já vi testemunhos, né, de quase morte. Testemunhos de quase morte. Pessoa que passou por um período ali de coma e fala que eles estiveram em um lugar muito lindo. Um lugar verde, um lugar bonito, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, né? Então, o nosso corpo físico ficou aqui, a nossa matéria. Mas a nossa alma, né, ela vai habitar com o Senhor. Isso é interessante, né? E a forma como o pastor Jeremias está falando, é interessante que aqui muitas pessoas perguntam o que acontece com esse corpo. Se o corpo matéria, que é o corpo físico, ele vai se deteriorando, ele vai virar pó, o que acontece então com o corpo das pessoas na eternidade? Aí nós temos uma resposta aqui muito interessante, que Jesus ele transformará o corpo mortal, que é frágil, ele vai transformar semelhante ao seu corpo glorioso. E aí, interessante, que está escrito aqui em Filipenses 3, verso 20, né, que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ô, glória. Que benção, né? Que benção, né? Rapaz, a gente começa a entender, pastor, que nesse corpo a gente é acometido por doença, a gente é limitado, a gente tem as nossas fraquezas, temos as nossas falhas, porém, o que faz a diferença é as escolhas que fazemos para que esse corpo que é mortal se revista da imortalidade e esse corpo que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Então é importante a decisão que tomamos em vida. Verdade. Porque após a morte não tem como escolher. Não tem como. Não tem jeito, né, pastor? É verdade. É interessante, né? Então, irmãos, a gente vê o cuidado também de cuidar do corpo. A Bíblia diz que o mar vai dar conta dos seus mortos, né? No grande dia do Senhor, irmãos, quando todos hão de ressuscitar para o juízo, olha como o corpo é importante. O mar vai ter que dar conta dos seus mortos, né? Eles vão ter que dar conta dos seus mortos. Então, o nosso corpo, ele é importante, irmãos. Ele é uma matéria, mas ele é muito importante. Tanto é que o diabo queria o corpo de Moisés. Então, nosso corpo é muito valioso para Deus. A Bíblia diz que quando a gente morre, o espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida, né? Ele volta para Deus. O nosso corpo, que é a matéria, ele volta ao pó. E a alma, né, que é a sede dos nossos sentimentos, vai se apresentar ao Senhor. Mas esse pó aqui, no grande dia, ele vai ser restaurado para ser o quê? Transformado. Só que aí mais para frente a gente vai ver que muitos vão ser restituídos ali o corpo para perdição, para morte eterna. Para morte eterna, né? Mas aqueles que confiaram em Deus, em Cristo, né, vai ser ali, né, para um galardão, vai ser ali para entrar no céu. É mais para frente que a gente vai ver. E aí, irmãos, aqui deixando bem aqui explicadinho para os irmãos que desejar fazer alguma pergunta aí, irmãos, pode fazer, tá? Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para ajudar, que a gente conseguir ajudar aí, esclarecer, a gente vai estar esclarecendo. Então, irmãos, a gente já viu que quando a gente morre, a gente não perde a consciência. Não perde a consciência. Quando o que acontece com a dor, o choro e a morte na eternidade com Deus. Talvez você aí tenha chorado. Talvez você aí tenha, muitas das vezes aí, tem não tido a resposta que você precisa. Os irmãos estão chegando aí conosco. Olha que bênção. Pai do Senhor, o pastor Alessandro,
Pai do Senhor aí, irmã Luciana Alves, ó, os irmãos estão chegando aí, né? Nemuel, Adriele, olha que bênção, hein? Glória a Deus. Pastor Lucas, olha que bênção. Irmãos, hoje nós sofremos, hoje nós choramos, hoje nós nos preocupamos, hoje nós ficamos desesperados, aleluias, né? Porque as aflições deste mundo, meu Deus do céu, talvez você está passando aí por um problema difícil, por dificuldade, talvez você está passando aí por uma luta. E na eternidade, pastor? Como que vai ser na eternidade? O que vai acontecer com a dor, com o choro, com a eternidade com Deus, depois da morte? É uma pergunta bastante interessante, porque hoje nós ficamos muito preocupados e qualquer situação nos traz esse sentimento de dor, de choro, de tristeza, de separação, né? Uma perca, a pessoa ele se lamenta, não recupera, e aí com Deus é que faz toda a diferença, né? Aí é que vai dizer que eles, o que são eles? O choro, a dor, a morte, a tristeza, a angústia, a separação, tudo isso que nos traz o sentimento de perca, de tristeza, tudo isso não vai existir. Deus vai dizer que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Todo, desde a antiga e toda a ordem de sofrimento vai passar. E é importante que a gente fala também o versículo, né, que está na Bíblia, né, não é só o que a gente acha aqui, mas é o que está na Bíblia. Em Apocalipse 21:4, vai dizer assim, ó: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Olha aí. Olha que interessante. Então, a gente observa que nesta vida, a gente passa por todas essas fases que são difíceis. A gente observa quando uma mãe perde um filho, quando o ente querido, ele, que é muito querido pela família, ele deixa de existir nessa terra. É dor, é separação. Só que quando a gente entende que com Deus essa eternidade, ela vai nos trazer o quê? Alegria, vai nos trazer gozo, satisfação, prazer de estar lá na eternidade com Deus. E isso é muito importante, né, pastor? É muito importante. E, irmãos, olha só que interessante. Você sabia que até mesmo aquela mãe que sofreu um aborto, quando chegar lá na eternidade, ela vai encontrar com seu filho? Porque naquele momento foi gerada a vida, né? Até a mãe que sofreu um aborto, quando chegar na eternidade, o filho dela vai estar lá. É ou não é, pastor? Com certeza. Com certeza. Sim. E ela vai chegar lá, ela vai contemplar. Irmãos, a nossa vida, ela tem no máximo aí, a Bíblia fala até os 75 anos, mais ou menos aí. Depois, né? Só fadiga e cansaço. Cansaço, fadiga. Mas a eternidade com o Senhor é muito tempo, nem se compara. Nem se compara. E aí a gente vê que a preocupação com a eternidade, né? Tem muitas pessoas que se preocupam com este mundo, com esse presente século, com os prazeres que esse mundo oferece. Sim. E se esquece. Tem muitas pessoas que estão preocupadas em satisfazer a carne aqui neste mundo. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: se nós esperássemos Cristo só nesta vida, seríamos o mais miseráveis possíveis. Se a gente esperar Cristo só nessa vida, se a gente esperar receber de Deus só nesta vida, eu estou seguindo a Cristo que eu quero receber uma casa. Eu estou seguindo a Cristo que eu quero receber um carro. Eu quero ter o de melhor. Por isso que eu vou para a igreja. Nós seremos mais miseráveis. Por quê? Porque nós renunciamos tudo e aí a gente não recebe e morreu e acabou. Não tem mais nada? Não, vixe, Seria miserável, né? É. Mas o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, nada deste mundo se compara à glória que há de vir, né? E aí a gente vê que quando a gente deixa aqui este corpo, né?
Nós estamos ali no seio de Abraão, descansando, esperando o grande dia do Senhor. E aí Jesus, ele faz uma promessa para aqueles que creem nele. Jesus, ele faz uma promessa para a igreja de Cristo. E aí eu pergunto para o nosso amado irmão, onde Jesus disse que prepararia um lugar para os seus seguidores? Será que quando nós estivermos com o Senhor, né, o que nós estaremos fazendo? Será que nós vamos ter moradas? Ou será que nós vamos estar lá no céu somente andando, sem fazer nada, jogando conversa fora, né? Como que vai ser a eternidade com Deus? Eu já ouvi, né, pessoas caçoarem, o céu é chato, né? O céu só tem a árvore da vida para comer. O céu não vai ficar lá andando, lá e para cá, conversando, jogando conversa fiada. Mas o que Jesus falou? Ele disse, né, que na casa do seu pai, qual é a casa do seu pai? É o céu. E lá vai haver muitas moradas, garantindo para nós, pastor, que ele vai voltar para buscar os seus seguidores, ou aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Glória a Deus. E aí vai fazer o quê? Vai estar com ele. E aí essa afirmação que nós estamos fazendo aqui, ela está registrada lá em João, no capítulo 14, versos 2 e 3, diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejar vós também. Então é muito importante a gente saber que a alegria que nós temos hoje é a certeza que esse Jesus que veio, que padeceu, que morreu, ele vai voltar para nos levar com ele. Olha aí. Olha que coisa interessante. E eu estava até comentando com um irmão sobre isso, que muitas pessoas falam assim, mas como isso pode acontecer? Como que nós vamos chegar no céu se, com a tecnologia que hoje nós temos, pastor, há muitas pessoas estão falando, nem conseguem ir na lua. Mas o interessante é que a gente sabe que através dessa vinda de Jesus e o Espírito Santo como um penhor da nossa salvação vai nos levar, nós vamos romper com a lei da gravidade, pastor. Forte, hein? Que coisa. Que coisa. A gravidade não vai poder segurar. Olha, vai segurar. Interessante demais. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada nessa vida. Mas nós temos a certeza que temos muito mais no céu. Olha. E isso é muito interessante. Agora, uma pergunta que o pessoal fica muito assim, né, talvez no meio dos amigos, dos colegas, a gente observa que qual que é a promessa fundamental de Deus para aqueles que creem no seu Filho? A promessa fundamental de Deus, né? Para aqueles que creem no seu Filho. A promessa da salvação, irmãos, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e restituídos fomos da glória de Deus. Deus não preparou o lago de fogo para o homem. A Bíblia diz que Deus preparou o lago de fogo para Satanás e os seus demônios. Mas qual que é a promessa que Deus ele tem para aqueles que creem no seu Filho? A promessa é a salvação da perdição. É a concessão da vida eterna para todos aqueles que creem. Interessante que um missionário estava tentando pregar para os índios. Olha que interessante. O missionário, ele estava tentando pregar para os índios, né, para uma tribo. Isso aí está num livro, irmãos. Está num livro que chama Fator Melquisedeque. O nome do livro.
como Deus se manifesta de diferentes formas para várias tribos. E aí esse missionário estava tentando falar do amor de Deus, né, que está lá em João 3,16. O amor de Deus para com o mundo, que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que naquela tribo, olha que interessante, naquela tribo lá, tinha um conto, uma crença diferenciada. Porque o missionário chegou e foi contar a história de Jesus. E falou que Jesus veio, pegou os discípulos, 12 discípulos seguiram. E aí teve um discípulo que entregou Jesus, o Judas. E quando ele começou a contar, aqueles homens daquela tribo olhou assim e, em vez de reverenciar Jesus, eles começaram a reverenciar Judas. Porque naquela tribo, quem que era tido como traidor, ele era reverenciado. Quem traía o amigo era, tipo, colocado como, né, uma pessoa especial, uma pessoa boa. De acordo com aquela tribo. Olha só. E aí ele, meu Deus, como que eu vou explicar para essa tribo, para essa cultura, que Jesus, ele é o Salvador? Como que eu vou explicar que Jesus que é aquele que salva? E aquela tribo, irmãos, estava em guerra com a outra tribo. Era guerra com outra tribo, irmãos. E aí, né? E aí, o único jeito das tribos pararem a guerra, sabe qual que era? Era o pai e a mãe entregar o seu filho, bebê, para a outra tribo. Então, no meio daquela guerra, no meio daquele embate, quando eles se reuniam para brigar, se um casal levasse o seu filho e entregasse o seu filho para o principal daquela outra tribo, para que se ele pegasse o filho e aceitasse o filho, não como sacrifício, mas como doação, né? Isso era um símbolo de paz. Aí eles iriam ter paz. Só que quem ali queria dar o seu filho para outra tribo? Quem ali iria ser capaz de dar o seu filho, entregar o seu filho para outra tribo cuidar? Mas aquele livro conta que um dia um pai pega o seu filho ali, escondido, que ele não aguentava mais aquela guerra, não aguentava mais aquele embate, vidas sendo mortas. E no meio daquela briga, aquele pai pega o filho, sai correndo no meio, atravessa aquela batalha e entrega o seu filho principal ali para outra tribo. E aquele pajé, aquele homem recebe o filho e levanta as mãos e fala: não tem mais guerra. Eu aceito esse sacrifício. A partir de hoje, nós vamos ter paz. E quando esse missionário ele olha isso, Deus fala com ele: é aí que você vai apresentar Jesus. Jesus, ele foi dado como sacrifício para abrir uma porta, a porta da paz, a porta da salvação. E aí quando ele vê isso, ele reúne a tribo e ele prega esse Jesus. Ele fala: ó, aquele Jesus que eu falei é esse menino aí. Esse ato que vocês fizeram simboliza Jesus. E aí é onde que ele consegue ganhar aquela tribo, pregando a palavra do Senhor. Então, a promessa de Deus, né, é de salvação, daquilo que já havia perdido. Mas para isso precisa o quê? Crer. E aqueles pajé, aquela tribo não conseguia crer. Mas a partir daquele ato que eles viram, eles começaram a crer em Jesus. Falou: nossa, Deus, ele fez isso. Que amor de Deus. E aqui eu quero falar, irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama. Deus, ele tem um amor tão grande, que ele deu o seu filho, seu único filho. Ele se fez maldito por nós, para que nós possamos hoje ter acesso à eternidade com Deus. Mas, pastor, é muito difícil. Mas, pastor, é tão difícil seguir a Deus.
tem muitas regras. Irmãos, irmãos. Sabe o que Jesus pediu para nós? Uma coisa, renúncia. Renúncia, irmãos. Jesus pediu para nós amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo e renunciar. A cruz é renúncia, irmãos. É renúncia, porque aquilo que Deus tem para nós na outra vida não se compara àquilo que os manjares que o mundo nos oferece. Nós já vimos aqui que não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais choro, não vai haver mais lamento. Por quê? Porque nós passamos esta vida. Esta vida é passageira. Nós passamos esta vida combatendo o bom combate, renunciando às coisas que nos foi proposta para que nós possamos chegar lá. E o apóstolo Paulo, ele vai descrever o que Deus preparou para nós na eternidade. O apóstolo Paulo, ele vai nos falar o que Deus tem para nós na eternidade. Então, aqui a nossa busca aqui, irmãos, é estar na eternidade com Deus. O que o apóstolo Paulo fala? Olha, olhando assim na carta de Paulo, né, aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim, ó, que as coisas que o olho não viu, glória, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que interessante. É algo tão maravilhoso que está além da compreensão humana, pastor. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e a mente humana nem sequer pode imaginar que Deus tem para nós. Que Deus preparou. Olha que interessante. Talvez a gente fique assim, ó. Nós vamos a um museu, um exemplo, e ficamos impressionados. Né? Falo, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que objeto impressionante. Só que aqui Paulo está dizendo que aquilo que está preparado para nós nem sequer subiu ao coração do homem. Ele não tem nem noção do que é. E aí nós ficamos a imaginar, né, pastor? Existe uma especulação, mas nós ficamos a imaginar a grandeza do que está preparado para nós lá no céu. Então é importante a gente ter essa consciência de que essa vida presente, ela nem se compara com uma vida futura. Por quê? Tudo aquilo que a gente hoje pega, tudo aquilo que a gente vê, isso vai se acabar. Vai acabar. E isso é corruptível, vai terminar aqui. Né? Então a gente tem que ter a certeza do que é eterno. Isso é importante. Então, quando fala aqui, ó, que é tão maravilhoso, vai muito além das nossas expectativas. E isso é muito importante a gente ter a ciência, irmão, do que Deus ele tem para nós. Agora, o que nós precisamos entender é o quê? Aqui eu marquei a pergunta aqui, é uma pergunta de número 13, que fala o quê? A vida eterna, ela é um salário que conquistamos ou um dom que recebemos, pastor? Olha aí, hein? Será que a vida eterna é um salário ou é um dom que recebemos, né? O salário, irmãos, é do pecado, nós sabemos que é a morte. E todos pecaram. Todos pecaram. Então, sendo que o salário do pecado é a morte, o dom que Deus nos dá gratuitamente é o quê? É a vida eterna com Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo explicando aos irmãos de Romanos 6, 23, e os romanos, irmãos, né? Eles gostavam muito do corpo, né? Como os gregos. Os gregos cultuavam o corpo. Né? Os gregos, para ele, o corpo era um deus. Cuidava do corpo, cuidava... Só que o apóstolo Paulo, ele vem, ó, nosso corpo físico vai morrer. Ele é matéria, né? E pelo que o homem pecou,
qual que é o salário? É a morte. Assim como nós temos aí cartão de crédito, e você vai lá e, ó, o pecado é igual o cartão de crédito. O pecado. Você vai lá que você paga o seu cartão de crédito. Você compra e você passa o seu cartão. Você não paga na hora, né? Não. Você não paga na hora, você vai passando. Vai juntando. Você só vai passando o cartão. Só que vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Vai chegar uma conta na tua casa. E a conta é o quê? É o preço lá que você tem que pagar. É o preço que tem que pagar. Você vai ter que pagar o preço. Quem pagou o preço para nós? Foi Jesus. Né? Então, não foi pro nosso merecimento, mas foi o dom de Deus, através da vida de Jesus Cristo. E aí nós temos acesso a tudo isso, a uma eternidade com Cristo. Nós temos acesso, perdão, nós temos acesso a entrar num céu com um novo corpo, com um corpo incorruptível. Então, o preço maior já foi pago. O preço já foi pago, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho que pagar um preço. Nossa, pastor, a minha carga está tão pesada. Não. Troca o fardo com Jesus. O fardo dele é leve. Troca. Está querendo carregar tudo sozinho. Você está querendo carregar tudo sozinha. Deixa com Jesus, né? E aí, irmãos, ó, a gente tem aqui também que lá no céu tem muitos livros. Lá no céu tem muitos livros. E o que acontece com quem não tem o seu nome escrito no livro da vida? Lá no céu tem um livro chamado Livro da Vida. Quando você nasce, Deus escreve o seu nome lá no livro. Irmã, tal. Nasceu tal dia e o seu nome está lá. Mas o que acontece quando nós nos distanciamos dos caminhos de Deus? Aquele nome lá vai ficando fraco. E o que acontece, pastor, quando chegar a hora e o anjo for, lá em Apocalipse 20:15, e o anjo, né, for verificar o seu nome lá, assim como nós vamos num casamento e nós temos o convite, e aí aquele segurança olha e fala, o seu nome não está aqui não. Aí é um problema, hein? aí é o problema. Será que vai ter algum jeitinho? Não tem o famoso jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. A gente observa que lá em Apocalipse 20:15 vai dizer assim, ó. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só. Lançado no lago de fogo representa a separação eterna de Deus. Então você já imaginou que, por exemplo, quando alguém, o seu parente mais próximo, você é casado e a sua esposa, ela precisa viajar a negócios, a resolver problemas da família numa terra bem distante e você não pode ir. Observa que com o passar dos dias aquela saudade vai aumentando. Aquele desejo de estar com aquela pessoa vai ficando cada vez maior, porque a saudade bate, o amor que você tem por ela aumenta, não que não exista, mas ele aumenta por causa da ausência daquela pessoa. E aí a gente entende que quando não é encontrado esse nome lá nesse livro da vida, a pessoa, ele é separado e não é por um tempo, pastor. Olha aí. É eternamente. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem um jeitinho. Ah, mas e se eu pagar? Mas e se eu fizer isso? Não tem jeito. Não tem como voltar mais atrás. Então é o que eu vou insistir mais uma vez aqui com os irmãos. E você que está nos ouvindo, é importante que você reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e faça a escolha exata em vida. Para que quando você morrer, você
tenha a vida eterna. Verdade. É muito importante isso, pastor. Porque talvez, às vezes, né, você que está distante do caminho do Senhor, você pode até pensar que dá tempo. Não, eu vou curtir um pouquinho e depois eu volto, né? Mas, irmãos, a nossa vida ela é segura por um fio de cabelo. E qualquer momento pode romper. Qualquer momento. Né? Tá aí na Bíblia isso. Qualquer momento a nossa vida, o fio da vida pode romper e Deus pode nos chamar. E como nós vamos se apresentar, como nós vamos estar preparados. Então é muito importante. Nós cremos em Deus. A porta da graça está aberta. A porta da graça, a porta da salvação. E nós estamos vivendo hoje no tempo da graça. E as misericórdias do Senhor, elas são novas todas as manhãs. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova. Então eu faço um convite para você que está aí nos assistindo, você que tem um filho, você que tem uma filha, você que tem aí um esposo, uma esposa, você que tem aí, que às vezes só você na sua família é evangélico, é crente, você vai ser o testemunho, você vai ser aquele que vai chamar, trazer aquela pessoa para perto de Deus. Você vai ser, através do seu testemunho, através das suas palavras, vai mostrar para essas pessoas que Deus existe e que o inferno também existe. Existem, irmãos, mentiras que o diabo ele coloca na mente das pessoas. As 3 grandes mentiras do diabo. Primeiro, Deus não existe. Segundo, que ele não existe. Se Deus não existe, ele também não existe. E terceiro, que o inferno não existe. E nós vemos a quantidade de pessoas que estão querendo ir para o inferno. A quantidade de pessoas que estão falando, estão trazendo aí uma palavra que o inferno é bom, que o inferno é isso. Mas as pessoas nem sabem realmente o que é o inferno. As pessoas não têm noção do que é o inferno. Irmão, se o inferno fosse bom, nem o diabo quer ir para o inferno. Por que será? Ele que viu a glória de Deus. Ele que estava na presença de Deus. Ele não quer ir para o inferno? E a briga dele hoje é levar o máximo de pessoas, o máximo de companheiros possíveis para o lago de fogo. Se ele não quer ir, por que muitas pessoas querem ir, pastor? Por que muitas pessoas querem levantar a bandeira? Né? Não, lá vai ser legal, lá vai ter festa o dia inteiro, lá vai ter balada, vai ter rave, lá vai ter mulher, lá vai ter isso, lá vai ter bebida, open bar o dia inteiro. As pessoas estão com essa mentalidade. Infelizmente, né, pastor? Porque para tristeza deles vai ser um sofrimento eterno. Hoje, nós temos aqui, ó, igual nós estamos aqui no podcast, um cafezinho, temos uma água gelada, temos um ar. Desfrutamos desses privilégios aqui nessa vida. Agora, quando a Bíblia ela nos garante que aquele que quer ganhar a sua vida aqui nessa terra, a Bíblia vai dizer que ele vai perder essa vida. Ele perde. Então, quer dizer, todos esses momentos são prazerosos, mas são um prazer efêmero. Né? É um prazer que é momentâneo. Agora, vale a pena trocar esse momento de balada, esse momento de bebedice, esse momento de drogas, por um momento que é eterno? Uma passagem eterna? Não tem como comparar. Então, infelizmente, quando a pessoa ele tem esse tipo de pensamento, para a tristeza dele e das pessoas que assim acompanham esse tipo de pessoa, é quando ele acordar e perceber que não tem mais volta. E lá, interessante, pastor, que ele vai ter 100% do seu corpo aguçado, todos os seus sentidos. Então ele não vai ter, como nós já falamos, não vai ser uma pessoa que perdeu a consciência, não vai poder falar assim, eu não sei porque eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Mas eu não merecia. Eu fiz tudo certinho. E o interessante que nós podemos falar um outro dia sobre isso, é a pessoa caracterizar por obras. Não é? A pessoa fala assim, olha, eu não mato, eu não roubei, nunca prejudiquei ninguém.
Por que que Deus, sendo Pai, me enviar para o inferno? Então, o que que a gente aprende é o quê? É escolha. A gente tem um livre-arbítrio. A partir do momento que você escolheu servir ao mundo, a condenação do mundo é a perdição eterna. Isso é eterna. Entendeu? É a condenação. Agora, a partir do momento que você escolheu servir a Cristo, você vai ter uma renúncia. Você vai renunciar à sua vida, e aí essa renúncia vai trazer benefícios. Olha aí. Nesta vida e na vinda vindoura, que é na vida após a sua morte, que é a eternidade. E aí, é interessante que na pergunta de número 28, está escrito assim, ó: como é descrito o juízo final, onde todos estarão diante de Deus? Olha que interessante. O versículo aqui de Apocalipse 20, 11, fala assim, ó: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida aqui, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora João vai dizer que ele viu esse grande trono branco sendo julgado de acordo com as obras registradas nos livros. Então, essa característica de se justificar por obras não dá garantia de salvação. Não dá, não te dá nenhuma garantia, porque a Bíblia vai dizer que a salvação é um dom gratuito de Deus. E pelas obras nós não somos justificados. Mas vai haver um julgamento dessas obras, né? Isso mesmo. Irmãos, que bênção de live, né? Nós já estamos chegando já ao fim, né? Os irmãos aí que esteve conosco, nos acompanhando, o pastor Railson chegou aí, irmã Marili dos Santos. Deus abençoe. Irmãos, esse assunto aqui, irmãos, dá pra gente, né, falar por horas. E nós queremos passar aí para os irmãos que vale a pena. Como aquele que diz, né, vai valer a pena. Vai valer a pena nós chegarmos a alcançar a promessa. Porque aquilo que Deus tem para nós é grande, irmãos, é grande. É grande, Deus tem grandes coisas para nós. E Apocalipse 21 e 7 diz assim, ó: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha aí, glória a Deus. Irmãos, nós já estamos encerrando já a nossa live, né? E nós temos aqui um projeto que toda semana vamos estar aqui falando aí da palavra do Senhor. Vou pedir para nosso irmão presbítero aí, né, o que o presbítero Alexandre nos fala para aqueles que ainda estão em cima do muro. Eu quero reforçar aqui aos irmãos, né, já caracterizando os irmãos, porque a pessoa que, quando ele está em dúvida, ele não tem a certeza do que tomar, a decisão a tomar, é necessário a gente ter o conhecimento da verdade. A Bíblia vai dizer assim, que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, que é Jesus Cristo. Então, nesse momento, agora 11 horas e 7 minutos, nesse domingo, dia 29, eu quero convidar você que está assistindo, talvez você não está nem assistindo, mas só está ouvindo a live. Eu quero te convidar, onde você estiver, a fazer esse reconhecimento de que você não pode, de maneira nenhuma, se salvar pelo seu próprio sacrifício, pelos seus próprios esforços. Por quê? Porque a Bíblia fala que é somente através de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que aquele que confessar Jesus diante das pessoas, diante do mundo, ele também vai fazer o quê? Ele vai apresentar diante do Pai dele. Então você que está aí em cima do muro, toma essa decisão. E a Bíblia vai dizer ainda mais, que se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não pode endurecer o coração. Por quê? Não tem como depois você usar uma desculpa dizendo que não sabia.
É verdade. Então eu quero convidar você nesse momento, nós vamos orar. Você pode aí na sua casa mesmo pedir, nesse momento da oração, pedir para Jesus te perdoar dos seus pecados, você reconhecendo os seus pecados, confessando a Jesus Cristo, que é o que perdoa pecado, é o que verdade. limpa toda a mancha do pecado, é que nos dá uma vestimenta nova. E depois da live você pode comentar aqui para a gente o seu nome, o seu endereço, que nós com certeza vamos até você e te ajudar da melhor forma possível, mais próximo, né, pastor? Isso mesmo. Nós vamos estar aí orando, nós vamos estar aí intercedendo. Pode deixar o seu pedido de oração. Procure uma igreja mais próxima da sua casa possível, para que Deus te dê a direção. Irmãos, o mundo, ele está caminhando, né? Está se preparando para o anticristo, e nós vamos fazer uma live sobre o anticristo. Já estou aqui dando spoiler. Spoiler, né? Então, mas nós precisamos tomar uma posição. Irmãos, nós vamos estar orando. Deus abençoe os irmãos que esteve conosco, o pastor Paulo Correia. Deus abençoe, amado. É uma alegria ter o pastor aqui conosco. Nosso irmão Pissuti, Deus abençoe. Antes de orar, meus queridos irmãos, nosso irmão Gabriel Ruiz esteve conosco aqui, está nos assistindo. Compartilhe essa live, nossa irmã Orestalina, nossa irmã Ana Maria, Tatiana, todos os irmãos que esteve conosco aqui, e esse projeto aqui, para levar aí a palavra, levar aí a oração, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Orar pela tua vida, pela tua casa, que você tenha um domingo abençoado, que nada te impeça de ir à igreja hoje, cultuar, adorar o nome do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, e que Deus venha abençoar a sua família. Vamos orar pelas famílias. Temos muitas famílias que estão brigadas, né? Muitos irmãos que não falam um com os outros, né? Famílias que se separaram. Sim. Vamos orar para que Deus venha trazer de volta aí a união das famílias, a união aí, que domingo é o dia que a família se reúne, que a família compartilha, né, ali as seus projetos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ora aí. Vamos estar apresentando e quero mandar aqui também um abraço para o pastor Paulo, né? Pastor Paulo, Deus abençoe pela sua presença aí juntamente conosco. Pastor Alex, Jabuticaba, meu cunhado, Deus abençoe. Olha aí. Glória a Deus, em nome de Deus. Vamos orar então, Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te louvo, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que passamos aqui, Senhor, na tua presença. Meu Deus, e através dessa palavra, Senhor, que aonde foi, Senhor, enviada, Deus, nós te pedimos, glorifica o teu nome na vida dos teus filhos, Senhor. Aquele que nesse momento está pensando, Senhor, em tomar uma decisão, Senhor, ajuda ele, Senhor, fortaleça ele, dê a graça necessária, a força necessária, meu Deus, para que possa decidir, Senhor, o seu caminho. E o melhor caminho é escolher a Ti, Senhor. Porque melhor estar contigo, Senhor, do que estar em outros lugares. Senhor, te pedimos pelas famílias, todos aqueles que estão, Senhor, nesse momento, Senhor, reunidos, também aquele que está sem a sua família por algum motivo, Senhor, se distanciou, se afastou, teve a sua, Senhor, um momento de tristeza, mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para renovar, Senhor, para juntar, Senhor, para restituir, Senhor querido. Coloca tuas mãos, ó Pai, glorifica, Senhor, o teu nome na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, glória. Amém. Glória a Deus.